Um pouquinho de eleição aqui do Estado, porque Isso. a gente está no período final de troca-troca partidário, quem vai sair por que partido, e o que vai acontecer agora na eleição de 2024 vai balizar um pouco o que vai acontecer na eleição de 2026. Isso. O governador Cláudio Castro não é candidato à reeleição, então vai abrir, obviamente, uma janela para que o governo dele, enfim, querendo ele ou não, acabe produzindo um sucessor que, ao que tudo indica, inclusive pelo estresse que teve com o vice-governador Pampolha, me parece que será o presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar. E nós temos alguns personagens nessa eleição que eu vou colocar aqui tudo no mesmo cesto e a gente vai destrinchando, né? O primeiro deles é o Rodrigo Bacelar, que obviamente nessa eleição ele vai fazer uma rede aí para tentar se cacifar para 2026. Tem o prefeito Eduardo Paes, que é candidato à reeleição no Rio de Janeiro e provavelmente será candidato a governador daqui a 2 anos. Nós temos uma disputa muito interessante de ex-aliados, que é o Vaguinho, que manda hoje no Republicanos, e o Canela, que manda no União Brasil hoje, né? E eles estão disputando ali Belfort Roxo e outros municípios também, né? De vez em quando eu esbarro nos municípios aí, tem um candidato Vaguinho e um candidato Canela. Tem um candidato Vaguinho e tem um candidato Canela. Você vai nesses municípios aí, volta e meia, tem uma disputa. E uma eleição também que é bom a gente ficar de olho, em que pese eu acho que o atual prefeito é muito favorito, mas que vai ser uma disputa também muito dura, vai ser a disputa de Campos, né? Até por conta do Bacelar. Isso. Como é que você analisa esse quadro, essa sopa de letrinha aí que eu joguei no teu colo? Eu começo por Campos, né? Onde a disputa está mais acirrada do ponto de vista da discussão política ainda e não do ponto de vista eleitoral. Porque o Bacelar ainda não chegou ao tamanho dos garotinhos, e até porque o Antony ele tem uma vantagem grande para ele, que é o filho dele, que consegue ser prefeito de Campos diferente do pai, levando o nome do pai e da mãe como patrimônios. Então, e diferente que eu digo, não é para o lado pior ou lado melhor. É porque ele é muito mais conciliador, ele é muito mais político, ele consegue levar as coisas com muito mais sobriedade do que o garotinho, que era também raivoso, muito raivoso, né? Então, em Campos, você começa a ter ali, a depender do que acontecer em Campos, o Bacelar cresce ou não. Ele nasceu em Campos, pode morrer em Campos. Independente de ser o presidente da Alerj hoje, quase governador. Porque ele hoje tem uma postura dentro do governo do Cláudio, uma postura muito mais de sucessor do Cláudio já do que de presidente da Alerj. Haja visto que as informações que eu tenho é que ele tem mais secretários indicados que o próprio governador. Ele tem mais poder que o governador, não tem dúvida disso. Poder que o governador abdicou, né? Ele não foi tomado dele, que é diferente do que a gente já viu com relação à Alerj, até na época do Witzel. O Witzel, a Alerj tomou o poder do Witzel. Agora não, o governador abdicou. Não tem razão nenhuma para fazer isso, mas abdicou na mão do Bacelar. Daí vem a briga com o Thiago Pampolha, etc. e tal. Quando a gente caminha para a capital, hoje me parece uma eleição resolvida, né? Mas a eleição depende de campanha. O que vai acontecer na campanha para se ter uma eleição resolvida do Eduardo? Eduardo hoje tem um problema sério a definir, que é a vice dele. Como todo mundo sabe, o Eduardo governará 2 anos. E ele não convencerá ninguém que vai governar 4, mesmo que isso seja verdade na cabeça dele. Ele governará 2 anos. Então, hoje não está em disputa a vice-prefeitura, está em disputa 2 anos de governo na Prefeitura do Rio, com chance de reeleição. Então, no Rio de Janeiro, o Eduardo está com um baita problema, que é escolher o vice dele, e isso é uma fragilidade para ele. Todo mundo quer esse lugar de vice, que é você ser prefeito biônico, né? Ser nomeado prefeito numa campanha em que você tem um franco favorito, que é o atual prefeito Eduardo Paes. O que eu acho é que ele vai chegar uma hora que ele vai ter que ter uma conversa principalmente com o presidente Lula, porque é muito importante, na minha opinião, que ele tenha um vice da mais absoluta confiança. É claro. Que é a pessoa que vai... Até para ele demonstrar força e ser um candidato extremamente competitivo em 2026, para o mundo político,
né? Ele tem que ter assim a imagem que ele tem uma máquina poderosa que é a Prefeitura do Rio por trás da campanha dele. Então não tem como ser diferente. E Eduardo continua sendo Eduardo. Né? Hoje mais maduro, mais conciliador também, né? Mais divertido, porque Eduardo não era tão divertido, ele hoje é um cara divertido e tal. Não, você vê pequenas coisas, né, que eu fico observando. Assim, a gente quando está, o teu caso, já há muito tempo também, o meu há menos tempo, mas eu já vão fazer 10 anos que eu estou fora da política, né, com cargo, ocupando cargo, qualquer coisa do tipo. Mas então a gente fica olhando a floresta mais de longe, né? A gente tem não que eu e você sejamos mais inteligentes que qualquer um outro, não, aí, mas só tá fora a gente consegue enxergar, digamos assim, menos contaminado do dia a dia. E eu fico observando certas atitudes do Eduardo hoje que no passado ele não teria. Por exemplo, há pouco tempo houve o pré-lançamento da campanha do Ramagem, e eu acho até que o Cláudio foi meio infeliz nessa colocação. O Cláudio, que é um cara também extremamente conciliador, porque a gente quer um prefeito que cuide mais da segurança e ande menos em botequim. Num outro momento, se a gente pegasse, sei lá, há 10 anos atrás, quando eu tinha uma relação muito próxima do prefeito Eduardo Paes, certamente ele daria um coice no Cláudio, viria para não sei o quê, porque você isso, você é aquilo. Ele saiu com muito bom humor da história, tirou uma foto bebendo uma cervejinha, disse, vou convidar o governador para vir aqui nesse botequim comigo, que esse botequim é muito bom, coisa e tal. Então ele transformou uma situação que poderia ser uma situação de estresse entre ele e o governador, acabou numa situação jocosa em que ele se saiu muito bem. Ele tem feito isso. Não é só nesse caso, vários casos. Teve uma atitude que eu achei muito bacana da parte dele, ele ter... eu sei que ele fez isso, porque vários vereadores me colocaram, foi a aprovação das contas do Crivella na Câmara. Em que pese o Crivella possa ter tido vários problemas de ordem administrativa e do ponto de vista do filigrama, né, legal, isso pudesse acarretar numa desaprovação, o tribunal entende. O julgamento na Câmara é um julgamento político. O Crivella passou por uma pandemia. Você avaliar se o cara gastou um percentual maior ou menor em servidor, ultrapassou o limite constitucional, não cumpriu não sei o quê, coisas no meio de uma pandemia daquela, é complicado, entendeu? Você não pode fazer uma avaliação eminentemente técnica no meio de um problema como nós vivemos no mundo inteiro, e o Rio de Janeiro não fugiu disso. Outra coisa que eu acho, e eu falo com muita tranquilidade, porque eu não pretendo nunca mais disputar cargo eleitoral na minha vida, quem tem que caçar o político, a não ser em uma coisa gravíssima, né? Uma coisa extremamente grave, é o povo. O povo vai avaliar amanhã se esse cara é digno de ter o seu voto de novo ou não. Um técnico do Tribunal de Contas que descobriu que o cara gastou 0,3 a mais em pessoal, deveria ter gastado 0,3 a menos, aí o cara fica 8 anos sem poder concorrer. Sabe, eu acho uma coisa assim meio... o Eduardo teve grandeza ali, né? Eu acho, foi uma atitude... Ele teve grandeza, ele mostrou um Eduardo... Tirando os personagens, que no Brasil, mas o Crivella foi um péssimo prefeito. Tirando os personagens, eu digo a atitude né, de você permitir, né, você não caçar no tapetão um adversário político seu, eu acho uma atitude de grandeza. Aí você vê a diferença, né? Nós abrimos com Lula. Lula mudou a personalidade dele para um sujeito radical, raivoso, né, com ódio do mundo e do passado. E você tem Eduardo caminhando no sentido oposto. Eduardo veio de uma situação que ele era assim. O Eduardo do passado jamais perdoaria o Crivella. Você sabe disso. Ele ia para dentro, ele ia esculhambar, ele ia reprovar as contas. Não. Ele portou-se com sobriedade, deixou passar porque ele ficou maior do que o processo. Então, Eduardo hoje ele leva uma vantagem muito grande nessa eleição por essa capacidade que ele tem de ser carioca. Então, o segundo ponto dele é que ele sabe articular com os partidos. A gente enfrentou o Eduardo aqui no Rio, na campanha do Índio. Eu cansei de dizer isso ao Índio, com o Eduardo
ninguém vence o Eduardo na capacidade de articular os partidos. Ele articula bem. E hoje ele faz isso também com maestria. Ele vai fechando o campo da disputa para os adversários, o que dá a ele uma certa vantagem, né? E vai fazendo escola, porque em Niterói também começa a acontecer isso com o Rodrigo Neves. Eu fiquei impressionado com a adesão do Felipe Peixoto ao Rodrigo Neves, né? Quer dizer, uma capacidade grande que o cara tem de conciliação. Quer dizer, você está caminhando na política do Estado para essa posição. Então, em Niterói, por exemplo, a eleição também me parece resolvida, né? Rodrigo Neves me parece que vai ser ali eleito com tranquilidade, se bobear de novo no primeiro turno, né? Porque o Rodrigo elegeu o Axel no primeiro turno. Então, no Rio é isso, Niterói é isso, Baixada você já definiu, está dividida ali entre duas lideranças, Vaguinho e Canela, eles estão ali situados na Baixada Fluminense, tentando chegar para cá, mas não vão sair dali, né? A eleição ali vai ser definida assim. E tem uma figura... Você tem Caxias que eu acho que também vai definir o futuro de uma liderança importante da Baixada, que é o Washington Reis, né? O Washington Reis tenta manter o poder em Caxias elegendo o sobrinho, né? O sobrinho. E ressuscitaram o Zito também para disputar a eleição contra o sobrinho. Enfim, eu não sei ali, você acha que o quadro ali está definido? Não acho que esteja definido, não. O Washington está voando para fora de Caxias também, né? O Washington é o que você definiu aí no início, quando falou do Rio de Janeiro. A cadeira de governador está vaga. A cadeira de governador, a partir da próxima eleição, está vaga. Então, tem umas disputas internas ali. O Washington Reis está caminhando também na direção de querer ser candidato a governador. Ele está se estruturando a partir do MDB. Também num processo de conciliação, isso está me chamando muita atenção, sabe, Rodrigo, na política fluminense, que são as conciliações dos grupos, né? O Washington tinha um problema sério ali com o Pisciani, com o Leonardo, e a gente cansou de ouvir essas batidas dos dois. O Washington conseguiu conciliar ali com o Leonardo, conseguiu organizar o partido, conseguiu desenvolver o partido ali, né? Eu estou conduzindo uma campanha em Lopes de novo, e lá estou vendo isso, quer dizer, a gente está lá uma campanha contra o prefeito, mas o candidato do MDB, né? O Rogério Ribeiro é o candidato lá. E eu vi essa proximidade do Washington com o Leonardo a partir desse processo também, entendeu? Então você está criando algumas conciliações no Estado que são muito interessantes, né? Aí você sai para a região serrana, onde está lá o Vinícius Clausen com dificuldade de fazer o sucessor, mas tentando fazer, né? Mas com muita dificuldade, porque o governo dele está mal. Ele não é um governo que tem... Tem Petrópolis, né? Porque o atual prefeito é candidato à reeleição, está com alguns problemas jurídicos, mas está resolvendo, né? Está resolvendo. Pegou pela frente, foi a razão da ida do Cláudio Castro lá 3 vezes, porque lá choveu e derruba tudo, né? Então, você vê que o governador foi lá 3 vezes por conta das enchentes, né? Mas ele está enfrentando um pepino grande ali, né? Friburgo está quieto, não sei como é que está lá, né? Está muito quieto, você não ouve discussão sobre a sucessão em Friburgo, como é que essas coisas estão, né? Mas eu acho que o Estado está caminhando para tentar achar uma liderança nova, né? Me parece que essa liderança está no Rio de Janeiro. Né? Eu acho que você tem alguns personagens querendo se cacifar. Eu acho que na força política o Rodrigo Bacelar vai tentar eleger um grande número de prefeitos aliados para tentar se viabilizar como um candidato, acho que mais à direita, né? Talvez seja o candidato, como no PL, talvez não tenha um nome nato, poderia ser candidato a governador o Flávio Bolsonaro, mas o Flávio certamente não vai trocar uma reeleição de Senado para uma candidatura, uma aventura a governador. Também não vejo nenhum deputado federal ali na bancada, os mais, digamos assim, os mais conhecidos, dispostos a deixar de serem candidatos à reeleição para se meter também numa aventura de ser candidato ao governo do Estado numa eventual reeleição do prefeito Eduardo Paes. É um candidato favorito ao governo do Estado. Então, não vejo nenhum deputado federal desse abrindo mão do seu mandato para disputar uma eleição contra o Eduardo Paes. Imagino que vai se desenhar, né, do jeito que está hoje, uma disputa lá na frente entre o Bacelar, candidato do governo Cláudio Castro, e
o Eduardo Paes, que reeleito prefeito, obviamente vai estar com uma E que está fazendo uma tudo para bagagem. ser reeleito no primeiro turno exatamente por isso. Ele está querendo ter credencial suficiente para disputar por antecipação. E por isso ele está fazendo todas as articulações de bastidores dele. Né? Muita gente diz assim, o Eduardo não precisava estar se mexendo tanto. Ele precisa. Não, imagina. Ele quer ganhar essa eleição bem e já sair dessa eleição com a segurança de que quem está na cadeira de vice vai substituí-lo para ele ser candidato a governador. Sim, né? sim. Isso me entusiasma um pouco, Rodrigo, porque eu começo a ver aqui no Estado, apesar de todos os problemas que a gente está tendo, o Estado começa a ter novas lideranças surgindo aí. Algumas boas, outras ruins, mas você começa a ter novas lideranças. Né? Porque ficou um vácuo, né? A Lava Jato ela produziu uma tempestade na política do Rio. A gente voltando ao caso, né? As coisas que aconteceram no Rio, mas o fato é que a Lava Jato se concentrou muito no Rio de Janeiro. Foi. Em São Paulo não aconteceu o que aconteceu no Rio, em Minas não aconteceu o que aconteceu no Rio, enfim, nenhum estado brasileiro aconteceu o que aconteceu no Rio. E aí você varreu as lideranças políticas do Rio e ficou assim um buraco, né? Apareceu um juiz, foi candidato, fez uma lambança danada também, foi colocado para fora pela política, aí acendeu o Cláudio, que era um ilustre desconhecido, um vereador de primeiro mandato, foi se ajeitando ali, é um cara muito jeitoso, muito agradável, né, muito conciliador, foi se ajeitando, conseguiu, né, juntar a política em torno dele, foi candidato à reeleição. Venceu no primeiro turno. Venceu no primeiro turno contra também o pior candidato que poderiam escolher para enfrentá-lo, porque empurrou a esquerda para a extrema esquerda, jogou o centro todo no colo do governador Cláudio Castro. E aí vem a pergunta que eu queria te fazer.